Muitos vídeos são feitos para desacreditar a Bíblia e os originais da Bíblia e a Bíblia que você e eu temos. A pergunta é: quais são as línguas originais da Bíblia? Os livros, ou seja, os livros da Bíblia foram escritos em 3 línguas: hebraico, aramaico, que é o Antigo Testamento, o hebraico, aramaico está no Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Vamos falar sobre o hebraico um pouquinho. Na própria Bíblia, a língua hebraica é chamada judaica. Leia sobre isso em Neemias capítulo 13, versículo 24, ou a língua de Canaã, Isaías capítulo 19, versículo 18. O alfabeto que é usado possui 22 letras, todas consoantes, sem qualquer sinal de vocalização, pois os sons vocálicos eram suprimidos pelo leitor durante a leitura, o que dava origem a constantes enganos, porque havia palavras com as mesmas consoantes, mas com acepções diferentes. Ou seja, a pronúncia exata dependia da habilidade do leitor, levando em conta o contexto e a tradição. É por causa disto que perdeu-se a pronúncia de muitas palavras bíblicas. Mais tarde, após o século XVII, o século VII, um sistema de sinais foi inventado com pequenos símbolos para indicar as vogais corretas. Esses pontos são colocados em cima, embaixo ou dentro das consoantes, perpetuando-se assim a pronúncia tradicional da palavra. Esse sistema chama-se massorético, que deriva da palavra massoretas, derivada de massorá, que quer dizer tradição. Os massoritas foram judeus, habitantes de Tiberíades, que no século VI fixaram a pronúncia já tradicional do hebraico. O aramaico. O aramaico era a língua falada pelos povos ao norte e nordeste de Canaã, da Síria até o Alto Eufrates. O aramaico é um idioma semítico, falado em Arã e Síria. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro, na Síria, e continuando através do cativeiro do reino de Judá na Babilônia. No tempo de Esdras, as escrituras, ao serem lidas em hebraico, eram preciso que o seu significado fosse explicado para o aramaico. Leia Neemias capítulo 8, o versículos 5 e 8. O aramaico tornou-se a língua popular dos judeus e nações vizinhas, tendo estas sido influenciadas pelo aramaico devido às transações comerciais dos arameus na Ásia Menor e litoral do Mediterrâneo, razão porque passou a ser uma língua internacional do comércio nas regiões situadas ao longo das rotas comerciais do Oriente. O aramaico é também chamado de siríaco. Leia Daniel capítulo 2, versículo 4, e Esdras capítulo 4, versículo 7, e também de caldaico. Leia Daniel capítulo 1, versículo 4. O aramaico tinha o mesmo alfabeto que o hebraico, apenas diferenciando nos sons estruturais de certas partes gramaticais. Como o aramaico não tinha vogais, era muito parecido com o hebraico. Vamos falar do grego agora. Quando Alexandre o Grande dominou o mundo com o Império Greco-Macedônico, levou o koiné, que significa comum, o grego koiné, que era o idioma falado pelo povo no seu império, sendo esse idioma de clareza, qualidade definida, facilidade de expressão e de comunicação. O grego faz parte do grupo das línguas arianas. Vem da fusão dos dialetos dóricos e áticos. Os dóricos e os áticos foram duas das primeiras tribos que povoaram a Grécia. Das linguagens bíblicas, o grego é o mais focalizado entre os povos atuais de línguas greco-latinas, devido à semelhança.
O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, mas o dialeto popular do homem comum, estudante, que todos podiam entender, o referido koiné. O alfabeto grego tem 24 letras, sendo a primeira o alfa e o último o ômega. Palavras que você já ouviu na Bíblia. Para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre a Septuaginta. Talvez você já ouviu falar sobre isto. A tradução mais importante do Antigo Testamento, de hebraico para o grego, chama-se Septuaginta, sendo datada do século III a.C. O escritor Aristeia, da corte de Ptolomeu Filadelfo, descreve que escreveu a seu irmão, monarca egípcio Filocrates, que, por proposta de um bibliotecário, Demétrio de Faleiro, solicitou ao sumo sacerdote judaico Eleazar que lhe enviasse doutores versados nas Sagradas Escrituras para preparar-lhes uma versão das mesmas em grego. Ele tinha ouvido falar das Escrituras e queria a referida versão para enriquecer a sua vasta biblioteca em Alexandria. Foi assim que nasceu a Septuaginta. O vocábulo Septuaginta quer dizer em latim 70, sendo citada em números romanos, Septuaginta, na medida em que essa tradução foi efetuada por 72 sábios, sendo 6 de cada tribo de Israel, em 72 dias. Esta é a história da Bíblia Septuaginta, ou seja, homens judeus que se reuniram para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, como você acabou de ouvir, tendo a finalidade para fazer parte da biblioteca deste homem. A Septuaginta, esta versão, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, ela foi citada pelo Senhor Jesus muitas vezes e também pelos apóstolos. Portanto, é uma tradução confiável. A nossa Bíblia, a Bíblia que você usa, o Antigo Testamento, ela não foi traduzida desta versão Septuaginta. Ela foi traduzida do hebraico. Portanto, às vezes, quando nós lemos as citações do Senhor Jesus ou dos apóstolos no Novo Testamento, ela tem uma pequena variação em relação ao que está escrito lá no Antigo Testamento, por causa disto. Quando nós lemos a citação no Novo Testamento, ela vem da Septuaginta. Quando nós vamos procurar este versículo lá no Antigo Testamento, ela sofre uma pequena variação, porque os tradutores da Bíblia, para a nossa Bíblia, eles usaram os originais, que eu digo, os originais que estavam à disposição do hebraico e não da versão Septuaginta. Entendeu? Se não, deixe aí suas dúvidas nos comentários que vou responder.